dando sequência ao conteúdo, que todos eles estão interligados, critérios de divisibilidade, múltiplos e divisores. Agora nós vamos ver números primos e compostos. A definição é bem simples. Um número ele só é considerado primo quando ele pode ser dividido apenas por 1 ou por ele mesmo, sem deixar resto, ou seja, que a divisão seja exata. Já os números compostos possuem mais de 2 divisores. Um exemplo de número composto, o número 4. A gente consegue dividir o número 4 por 1, por 2 e pelo próprio 4. Então, ele tem mais de 2 divisores. Já o número 3, nós conseguimos dividi-lo apenas por 1 e por ele mesmo. Então, o 4 seria um exemplo de número composto e o 3 seria um exemplo de números primos. Hoje, o principal uso desses números é em operações bancárias ou compra de cartão de crédito pela internet. Quando você, por exemplo, digita seus dados em um site, a informação é transmitida na maneira cifrada. O computador a transforma utilizando um código que apenas o receptor, no caso então a operadora do cartão, consegue decifrar. Isso se chama criptografia. Então, os números primos são utilizados na criptografia. A mais utilizada atualmente é a RSA, que é utilizada no mundo todo. O código, então, se baseia em uma multiplicação entre dois números primos. É difícil decifrar o código porque os bancos guardam as 7 chaves, os números envolvidos nessa multiplicação. Eles podem ser enormes, quando um número tem até 200 dígitos. O processo leva para descobrir cerca de 150 anos. A diferença entre os números primos e compostos. Para a gente achar a diferença entre os números primos e compostos, nós vamos listar aqui os divisores do 1 até os divisores do 10. Por quem eu consigo dividir por o 1? Só por ele mesmo. Por quem nós conseguimos dividir o 2 e a divisão for exata? Por 1 ou ele mesmo. O 3 também por 1 ou ele mesmo. Já o 4 a gente consegue dividir por 1, por 2 e pelo próprio 4. O 5 nós só conseguimos dividir por 1 e por ele mesmo. Agora os divisores do 6 até o 10. O 6 nós dividimos por 1, porque todos os números naturais são divisíveis por 1, por 2. Lembrando que na regra lá de critério de divisibilidade, todo número par é divisível por 2, por 3 e por ele mesmo. Já o 7 nós só conseguimos dividir por 1 e por ele mesmo. O 8 nós só conseguimos dividir por 1, pelo 2, porque ele é par, pelo 4, porque 2 vezes 4 é 8, e pelo próprio 8. O 9 nós conseguimos dividir por 1, pelo 3 e por ele mesmo. E o 10 nós conseguimos dividir por 1, por 2, por 5 e também por ele mesmo. Então, quem vai ser primo e quem será compostos? Como eu disse lá no comecinho, para ser um número primo tem que ter apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, no caso dessa lista anterior, são primos o 2, o 3, o 5 e o 7, porque só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. E todos os outros, que têm mais de 2 divisores, nós chamamos de números compostos. Perceba que aqui o 1 ficou de fora, porque o 1 não é considerado nem primo, porque não tem 2 divisores, só é divisível por ele mesmo, e nem composto, porque não tem mais de 2 divisores. Como saber se um número é primo ou não? Se ele é primo ou composto? Temos duas formas. Uma pela regra da divisão e outra usando o crivo de Erastótenes. Pela regra da divisão, nós vamos dividir o número dado pelos primos menores que ele,
até obter um quociente, ou seja, uma resposta menor ou igual ao divisor. Se nenhuma divisão for exata, então o número é primo. Primeiro exemplo. O número 173 é primo? Nós vamos dividir, então, o 173 pelos números primos menores que ele. Se a resposta for menor ou igual ao divisor, ao número que está ali em cima dividindo o 173, será primo. Por enquanto está maior, dividindo por 3, que é o próximo número primo, também está maior. Dividindo por 5, nós vamos continuar dividindo até encontrar um número menor ou igual ao divisor. Por 7, por 11, que também é primo, e por 13. O quociente é igual ao divisor, 13 igual a 13. Se o quociente é igual ao divisor, a resposta deu igual ao divisor, nós dizemos que o 173 é primo. Segundo exemplo. O número 179 é primo? Nós vamos fazer a mesma coisa, vamos dividir o 179 pelos números primos menores que o 79. Por 2, por 3, por 5, por 7, até encontrar, então, um quociente menor que o divisor. O 7 é menor que o 11. Se o 7 é menor que o 11, esse número é primo também. Terceiro exemplo. O número 51 é primo? Dividido por 2, dividido por 3. Olha lá o que acontece. 51 dividido por 3 dá 17 e a divisão é exata. Quando a divisão é exata, o número não é primo. Não vamos confundir, nem todos os números ímpares são primos. E o único número primo que é par é o 2. A outra maneira, então, de descobrir a antiga é de antes de Cristo ainda, que é o crivo de Eratóstenes. Eratóstenes, ele foi um matemático grego que viveu, então, antes de Cristo, e ele desenvolveu essa tabela, uma tabela chamada de crivo de Eratóstenes, onde ele conseguiu determinar, sem usar uma fórmula, os números naturais primos. Nós vamos fazer igual ele fez. Primeiro passo, escrever numa tabela, nós vamos encontrar aqui os primos de 1 a 100 apenas. Primeiro passo, então, escrever numa tabela os números de 1 a 100. Segundo passo, nós sabemos que pelas regras de divisibilidade, que foi a matéria anterior, qualquer número par é divisível por 2. Então, nós vamos, nesta tabela, riscar todos os múltiplos do 2, exceto 2, porque ele é primo. 4, 6, 8, 10, 12, e assim de 2 em 2, todos os números pares até chegar no 100. Terceiro passo, então, lembrando lá nas regrinhas de divisibilidade que para ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos também tem que ser divisível por 3. Então, agora nós vamos riscar todos os múltiplos do 3. Percebam que nessa tabela a professora já colocou bem mais clarinho todos os números pares. Então, já está riscado aqui os pares. E agora nós vamos riscar os múltiplos do 3, exceto o 3, que ele é primo. Então, 3, 6 já está riscado, que foi riscado quando nós riscamos do 2. 9, 12 já foi riscado anteriormente. 15, 18,
21, 24, 27, 30 e assim por diante de 3 em 3. Pronto, riscamos então todos os múltiplos do 3. Quarto passo, sabendo que todo número é divisível por 5 quando terminar em 0 em 5, nós vamos riscar então todos os múltiplos do 5. Aqui está a tabela já tirado dela, esses que estão em clarinho, em branco. Todos os múltiplos do 2 e do 3. Agora nós vamos tirar todos os do 5. Percebam que todos os terminados em 0, como 10, 20 e 30, já foram tirados porque são pares. Então, resta agora tirar os terminados em 5, exceto 5. Então, seriam 25, 35, 55, 65, 85 e 95. E, por último, nós vamos riscar da tabela todos os múltiplos de 7, que do 1 ao 10 é o nosso último número primo. Lembrando que os números primos são infinitos, mas do 1 até o 10 nós temos o 2, o 3, o 5 e o 7 apenas. Então, a tabela, como ela estava, retirado já o 2, o 3 e os múltiplos do 5, e agora nós vamos tirar os múltiplos do 7, deixando o 7. Então, sobrou aqui apenas o 49, o 77 e o 91. Então, agora nós vamos circular da tabela todos os que restaram, exceto o 1, porque ele não é primo nem composto. Então, circulando todos os que sobraram, do 1 ao 100, esses que restaram e estão circulados são números primos. Na maioria das vezes, nós vamos utilizar, por exemplo, no próximo conteúdo, essa matéria é uma sequência. No próximo conteúdo, nós vamos utilizar estes números primos para alguns cálculos, mas na maioria das vezes a gente usa no máximo até o 13, 17. Aqui uma animação, mais ou menos da maneira que a professora fez anteriormente, só que mais rapidinho. Vai se tirando os múltiplos do 2, do 3, agora do 5. Por último, do 7. E o que resta são todos número primo. Nessa lista aqui vai até o 120, um pouco maior que a da professora. Quando foram pensados pela primeira vez, muito provavelmente por Pitágoras, que foi um famoso matemático, cerca de 500 anos antes ainda de Cristo, a palavra primo não tinha nenhuma relação com parentesco. A palavra primo, então, vem de primário. A ideia de números primários, ela foi introduzida, então, por Pitágoras e ela continua até hoje. Para ele, existiam números primários e números secundários. De maneira simplificada, os números primários, ou primos, são aqueles que não podem ser obtidos por multiplicação de outros números. Já os secundários são aqueles que podem ser gerados pela multiplicação de outros números. Atualmente, então, nós chamamos de primos os números primários e de compostos os números secundários. Então, vocês vão realizar da página 120 do livro apenas o exercício 1, 2, 3 e 4. E para aqueles que estão sem o livro didático, que são poucos, eu vou deixar anexado nesse material a cópia, então, desses exercícios.